Obrigado. Então, boa tarde a todos. O meu nome é Paulo Correia, como já foi dito, sou médico interno de saúde pública na Unidade de Saúde Pública do Barlavento Algarvio. Quero desde já agradecer o convite e a oportunidade para estar aqui presente convosco hoje. Vou falar um pouco sobre os impactos da Covid-19 e anemia numa perspectiva de saúde pública. Numa breve contextualização, a anemia é um problema de saúde pública global que afeta todos os países, quer eles sejam de baixa renda ou de alta renda. Em 2010, estimou-se que a anemia estava associada a 68 milhões de anos vividos com incapacidade. Isto é um valor muito elevado, é mais que a soma do impacto estimado da depressão major, das doenças respiratórias crónicas e das lesões em conjunto, de que isso percebe que a anemia tem consequências severas para a saúde humana e também para o desenvolvimento social e económico dos países. Os principais grupos vulneráveis a desenvolver anemia são as crianças com menos de 5 anos, os adolescentes, as mulheres em idade fértil, as mulheres grávidas e também os idosos. Os problemas de saúde normalmente associados à anemia são a fadiga, a astenia, a diminuição da capacidade cognitiva e motora, menor sucesso educacional, menor capacidade de trabalho e na gravidez está associada a piores outcomes. Quando pensamos nos grupos particularmente vulneráveis à anemia, estes grupos têm sido caracterizados como grupos onde há deficiências nutricionais, especialmente deficiências em ferro. Há aqui um desequilíbrio entre o aporte e as necessidades fisiológicas. Quando pensamos nas crianças e também nas grávidas, com o seu pico de crescimento e desenvolvimento, o aporte de ferro tem que ser superior para fazer face a essas necessidades fisiológicas acrescidas. No caso das mulheres em idade fértil, as suas perdas regulares em sangue e também, consequentemente, em ferro, necessita também de um aporte superior para fazer face a essas perdas. Os idosos têm sido muito caracterizados como um grupo onde há deficiências nutricionais de base, em que o aporte que têm não é suficiente para fazer face às suas necessidades fisiológicas. A prevalência de anemia é superior no género feminino em relação ao género masculino, nos grupos etários mais baixos. Apenas já há inversão desta tendência nos grupos etários a partir dos 65 anos. Com este gráfico, com este slide, queria chamar a atenção para a necessidade de conhecermos os fenómenos que pretendemos estudar, os problemas de saúde, para estudar, para poder priorizar e planear intervenções, é necessário termos dados. Sem dados não conseguimos fazer esse trabalho. Trago aqui dois exemplos na tabela, são os dados do estudo Empire, publicado em 2016, que foi realizado com uma recolha de dados de 2013. Aqui o exemplo das mulheres de idade fértil tinha uma prevalência de anemia de 20,7%. É claro que os dados medidos são dados muito mais fiáveis e refletem com melhor cuidado a realidade da nossa população, mas nem sempre é possível fazer essa medição ano após ano. E temos também necessidade, às vezes, de trabalhar com dados estimados. E trago aqui a comparação da base de dados do Our World in Data, que é muito utilizada. Para esse mesmo ano, Portugal tinha uma prevalência de anemia na mulher em idade fértil de 12,1%. Tem aqui uma diferença de 8% em relação ao estimado e ao medido. Nessa mesma base de dados, em 2019, a prevalência de anemia na mulher em idade fértil estava nos 13,2%. Aqui, só para comparar 2013 para 2019, houve uma deterioração da prevalência, houve um aumento da prevalência da anemia. E isso também é perceptível no relatório de nutrição global de 2021. Porque a nutrição? Muitas vezes a anemia é usada como indicador do estado nutricional das populações. Foram desenvolvidos alguns objetivos a alcançar em termos nutricionais para 2025 e um desses objetivos é precisamente a tentativa de diminuir em 50% a prevalência da anemia na mulher em idade fértil. O que se vê no relatório é que isto está muito longe de ser alcançado. Esse objetivo partia de uma baseline de 2012, que em termos globais esta prevalência estava nos 28,5%. O objetivo seria que em 2025 passasse para os 14,3%. Mas os dados de 2019 mostram que, além de não estarmos a caminhar no sentido correto desse objetivo, ainda piorou e subiu para 29,9% essa prevalência. Pior do que isso é que, de todos os países analisados, em 161 países, não houve nenhuma evolução no sentido correto e, em muitos deles, houve até uma pioria deste indicador. E apenas um país estava em condições de alcançar esse objetivo em 2025. Nas causas mais comuns de anemia, vou focar mais naquelas que são modificáveis e nas deficiências nutricionais de micronutrientes, sobretudo a carência de ferro, mas também de vitamina A, B12,
folato, cobre, entre outros. As deficiências nutricionais de mais do que 1 micronutrientes têm um efeito sinergético no desenvolvimento de anemia e, ao contrário das anemias que se devem a alimentos energéticos ou proteicos, em que não é muito que é rapidamente perceptível essa ocorrência, quando temos deficiências nutricionais em micronutrientes, essa deficiência não é rapidamente perceptível, só mais tarde. Também, por esse motivo, é às vezes chamado de fome encoberta. Para a saúde pública, então, a anemia é usada como um indicador para avaliar o estado de saúde da população. Vou falar agora sobre alguns determinantes de anemia que podem estar a justificar o aumento da prevalência, falar da alimentação, economia, cuidados de saúde e educação. Na alimentação, as anemias nutricionais ocorrem com esse desequilíbrio do aporte de nutrientes em relação às suas necessidades. Também pode ser prejudicado por perdas desses nutrientes, alterações na absorção dos nutrientes ou mesmo alteração do seu metabolismo. A deficiência em ferro é a causa mais comum de anemia. No estudo Empire, vimos que as causas de anemia previamente diagnosticada são sobretudo por déficit de ferro, correspondem a mais de 50% dos diagnósticos destes doentes estudados. Aqui uma curiosidade em relação, vemos os valores de prevalência de anemia e também os valores de prevalência de deficiência de ferro, como uma ferritina abaixo de 15 nanogramas. Estes valores de prevalência de anemia e prevalência de deficiência de ferro não estão muito distantes, apesar disso, a anemia justificável por deficiência de ferro apenas justifica metade dos valores dos casos de anemia. Mas isto quer dizer que muitas das pessoas que já tinham deficiência de ferro e ainda não tinham diagnóstico de anemia, era uma questão de tempo até vir a desenvolver esse diagnóstico. Em termos de economia, o estatuto socioeconómico está intimamente ligado à anemia, diferentes mecanismos, principalmente a pobreza, que é um determinante de saúde major, que está associado a comportamentos de saúde e de nutrição que são prejudiciais. Neste subestudo do Empire, conseguimos perceber que a probabilidade de desenvolver anemia diminui à medida que o rendimento mensal bruto aumenta, ou seja, um rendimento superior é um fator de proteção para prevenir o desenvolvimento de anemia. Relativamente aos cuidados de saúde, sendo a anemia um problema de saúde bastante prevalente, isto implica mais respostas dos cuidados de saúde, portanto é necessário maior prevenção, rastreio, diagnóstico e tratamento. O estudo Empire mostrou-nos que 84% dos participantes desse estudo que tinham anemia nunca tiveram um diagnóstico de anemia prévio. E também sabemos que os menores recursos económicos estão associados a um menor acesso aos cuidados de saúde, quer sejam eles preventivos ou de tratamento. Em termos de educação, também é um determinante de saúde. Os níveis baixos de educação também estão associados a um maior risco de desenvolver anemia. Isto, com especial enfoque à educação materna, que pode interferir na capacidade da mãe a compreender a informação de saúde e de nutrição e, em última análise, ter piores escolhas na qualidade da dieta que a sua família tem. E que o reconhecimento da anemia como um problema de saúde tem um forte impacto na redução deste problema de saúde pública. A educação, não sendo das medidas de saúde públicas mais eficientes, é necessária para tentar mudar o paradigma e também reduzir o impacto. Dessa forma, deve existir um investimento dos cuidados de saúde primários na educação nutricional. Passando um pouco aqui o que é que a Covid-19 impactou nestes determinantes de anemia. Na alimentação, a Covid-19 está associada a uma diminuição do consumo de alimentos nutritivos aqui considerados como os produtos de origem animal e também fruta e vegetais. A produção destes alimentos requer bastantes recursos humanos e sofre com as medidas de distanciamento social. Também são alimentos mais suscetíveis a perecer, a gerar desperdício quando há interferência nos mercados de distribuição. E os alimentos mais caros são os primeiros a ser sacrificados quando o rendimento da casa diminui. Em termos económicos, houve uma diminuição de rendimentos devido ao abrandamento económico, ao aumento de desemprego e ao layoff. Este é um gráfico do relatório do Banco Mundial, em que conseguimos perceber que nos agregados familiares, em países de alta renda, cerca de 40% a 45% destes agregados familiares tiveram uma diminuição dos seus rendimentos globais. E esses agregados familiares, a estratégia que tiveram para lidar com essa diminuição de rendimentos foi diminuir as suas despesas correntes, dia a dia. Houve também um aumento do preço dos alimentos. Este é um gráfico do índice do preço dos alimentos a nível mundial, publicado pela FAO nas Nações Unidas. Durante o período da pandemia, até o final de 2021, o que se vê é um crescimento sustentado e contínuo do preço dos alimentos. Já depois de 2022, vemos aquele pico enorme que está associado também à guerra na Ucrânia.
Portanto, durante uma crise económica, aumenta a malnutrição por micronutrientes muito antes de se verificarem perdas ponderais e os agregados familiares, como já disse, sacrificam a diversidade na dieta em primeiro lugar. Em relação aos cuidados de saúde, o que se verificou foi uma diminuição da atividade dos cuidados de saúde. Isto é um gráfico retirado do portal de transparência, que representa o número de consultas médicas presenciais. O que se vê é uma queda acentuada no início da pandemia e uma recuperação lenta ao longo do tempo, mas no final de 2021 ainda não tinham sido alcançados os níveis de consultas pré-pandémicos, o que contraria a necessidade de uma maior prevenção, rastreio, diagnóstico e tratamento. O mesmo se pode verificar também na realização dos meios complementares de diagnóstico, nomeadamente a realização de análises clínicas, com as barras mais altas lilás, que as análises clínicas. Houve uma diminuição clara em 2020, comparado com 2019. Em 2021 parece que já houve uma recuperação, mas isto foi muito à custa dos testes Covid que foram feitos. Houve também uma diminuição do nível de educação nutricional. Se pensarmos que a saúde escolar esteve quase exclusivamente dedicada ao controle de surtos de Covid-19 nas escolas, isto representa uma perda de oportunidade de reconhecimento da anemia como um problema de saúde. Fazendo um pequeno apanhado, qual foi o impacto da Covid-19? Houve uma diminuição do consumo dos alimentos nutritivos, uma diminuição de rendimentos, um aumento do preço dos alimentos, diminuição da atividade de cuidados de saúde e uma diminuição do nível de educação nutricional. Então, a Covid-19 estima-se que levou a um aumento da prevalência da anemia e isto, consequentemente, a um pior estado de saúde da nossa população. Invertendo aqui um pouco, saber qual é o impacto da anemia nos doentes Covid-19, os colegas anteriores falaram um pouco sobre isto e o que vimos foi que desde o início da pandemia foram publicados milhares de artigos sobre fatores de risco associados a um pior prognóstico destes doentes. Existem muitos artigos que fazem a associação da anemia como fator de risco para a mortalidade de Covid-19, não havendo um consenso definitivo. Um artigo publicado recentemente, uma meta-análise ajustada com cerca de 25 outros estudos, conclui que a anemia pode ser considerada um fator de risco independente que agrava a mortalidade nos doentes de Covid-19. De forma a concluir, então, todas as oportunidades são boas para abordar a anemia como um problema de saúde pública, que é real e é persistente. Diminuir a prevalência da anemia contribui para a melhoria do estado de saúde da população e melhora o prognóstico dos doentes com outras patologias. Crises passadas ou atuais são contribuidoras para o estimado agravamento da prevalência da anemia na nossa população. Obrigado pela vossa atenção.